Olá, seja bem-vindo à primeira aula de Fisiologia do canal MedSíntese. Meu nome é Diego Teixeira e hoje vamos conversar sobre organização funcional do corpo humano e controle do meio interno. Mas o que é meio interno e qual o papel da homeostase para o seu controle? Fica comigo que até o final do vídeo você vai descobrir essa e muitas outras respostas. Mas antes de responder essa pergunta, é muito importante que você conheça alguns conceitos. Por exemplo, o que é fisiologia? A fisiologia é a ciência que tenta explicar as características e os mecanismos específicos do corpo humano que fazem dele um ser vivo. Ou seja, a fisiologia trabalha tanto analisando as características moleculares, químicas, físicas e biológicas. E como ela faz isso? É simples. Ela trabalha tentando explicar o funcionamento desde a nossa origem molecular, celular, passando por tecidos, órgãos, sistemas, até dar origem ao organismo. Tudo isso é estudado em fisiologia. Parece ser muito assunto. Por onde eu devo começar? Pelo início. Não tem como falar de fisiologia sem entender o que é uma célula. A célula é a menor unidade estrutural e funcional do nosso corpo humano. Ela se divide didaticamente em três partes: o núcleo, onde está armazenado o nosso material genético; o citoplasma, onde estará dispersos nossas organelas, que são verdadeiras fábricas celulares; e a membrana celular, que serve tanto para limitar a célula, dar essa característica estrutural a ela, e também é um mecanismo de controle do que entra e do que sai da célula. A célula, por sua vez, se organiza em tecidos. Por histologia, a gente sabe que existem 4 principais tecidos, e são eles: tecido epitelial, que é um tecido de revestimento ou um tecido glandular; temos o tecido conjuntivo, que ele pode ser denso, regular, irregular, laxo, e também temos o especializado, como tecido sanguíneo, cartilaginoso e ósseo. Temos o tecido muscular, que ele é subdividido em 3, sendo ele muscular estriado esquelético, muscular estriado cardíaco e músculo liso. Vamos ver mais em detalhe como ele funciona, o processo de contração muscular, nos próximos vídeos aqui do canal. Fiquem ligados. E por último, o tecido nervoso, que ele é responsável pelo controle do nosso organismo. Esses tecidos se organizam em órgãos e geram sistemas. Nosso organismo é formado por 10 sistemas. Aqui nessa imagem do lado está exemplificado cada um desses sistemas, começando pelo sistema tegumentar, respiratório, nervoso, endócrino, sistema músculo-esquelético, sistema reprodutor, sistema urinário, circulatório e digestório. Faltou um que não está nessa imagem. Você sabe qual sistema não está nessa imagem? Ele mesmo, sistema imunitário. A inter-relação desses sistemas é o que nos torna um ser vivo. Mas isso é uma organização estrutural. Em fisiologia, a gente trabalha com organização funcional. Basicamente, o nosso organismo ele é dividido em 2 grandes compartimentos: compartimento interno, que é dentro da célula, e compartimento externo, que é fora da célula. Essa divisão é importante porque nosso corpo é formado por 60% de líquido, ou seja, de água. E esse líquido, utilizando o exemplo padrão do livro, uma pessoa com 70 quilos, ela vai ter aproximadamente 42 litros de água. E esse líquido, quando ele está dentro da célula, ele é chamado de líquido intracelular. E quando esse líquido está fora da célula, ele é chamado de líquido extracelular. O líquido extracelular também é conhecido como meio interno. E o meio interno é o que dá condições e subsídio para a existência da célula. Nessa imagem está exemplificado o compartimento intracelular, que é dentro da célula, e fora da célula a gente tem um compartimento extracelular. E nesse compartimento a gente vai ter o líquido extracelular, que é composto pelo interstício, que é o líquido que está ao redor das células, e pelo plasma. Aqui conseguimos ver em detalhes nessa imagem como é dividido esse líquido dentro do corpo. Podemos notar que existe uma prevalência do líquido dentro da célula comparado ao líquido que está fora da célula. 2/3 líquido do nosso organismo está dentro da célula e 1/3 está no líquido fora da célula. Traduzindo isso em números, 28 litros será representado pelo líquido intracelular e 14 litros estão no espaço extracelular, sendo 3 litros de plasma e 11 litros de líquido intersticial. Além da diferença de volume que eu tenho nesses 2 compartimentos, existe uma diferença de concentrações de componentes que eu tenho em cada líquido, sendo o líquido extracelular rico em íons como sódio e outros nutrientes para manter a célula viva, como oxigênio, glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Já o líquido intracelular, ele é rico em íons potássio, magnésio e fosfato. Nessa imagem conseguimos observar em detalhes essa diferença de concentração de componentes entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. Temos uma prevalência de potássio dentro da célula, aproximadamente 140 mEq de potássio, e fora da célula a gente tem uma prevalência do íon sódio e cloro. E aí já vem aquela questão do começo do vídeo, que a gente fala que homeostase é o equilíbrio. Existe equilíbrio de íons e substância do líquido interno e líquido externo. Essa diferença do líquido intracelular para o líquido extracelular é fundamental para termos um gradiente eletroquímico. Essa diferença da concentração de componentes entre esses 2 compartimentos, fundamental para o nosso potencial de ação e para o funcionamento do organismo. Mas afinal, o que é a homeostase? Homeostase nada mais é que a manutenção de um meio interno quase constante. Traduzindo em palavras, a homeostase sempre vai tentar manter o meio interno em faixas normais de concentrações dos seus componentes. Nessa tabela, por exemplo, o íon sódio, o valor normal dele é de 142 e sua faixa de normalidade é entre 138 e 146. Ou seja, quando o sódio está fora
fora desses valores, a gente está em desequilíbrio. E a homeostase vai tentar fazer com que esse valor volte para a normalidade. Quando eu tenho um excesso de sódio, eu tenho um fenômeno conhecido como hipernatremia. E quando eu tenho uma redução desse sódio, eu tenho um fenômeno chamado como hiponatremia. Por que é importante esse controle do sódio? Alterações do sódio cursa com alterações neurológicas graves. Já o potássio, a concentração no líquido extracelular ou meio interno é em torno de 3,5 a 5, com um promédio de 4,2. Notem que o valor dele é muito baixo em relação ao sódio. Mas o potássio ele tem um papel muito grande na regulação e no trabalho de contração do músculo cardíaco. Então, quando eu tenho um excesso de potássio, que é uma hipercalemia, ou uma diminuição dos níveis de potássio com uma hipocalemia, eu tenho alterações na função cardíaca, culminando em arritmias. Então, vimos que a homeostase é importante. Mas vamos entender em detalhes como ela funciona? Agora, prestem muita atenção nesse organograma. Temos um organismo em homeostase, ele pode tanto sofrer uma alteração externa quanto uma alteração interna. Essas duas alterações vão culminar num distúrbio da homeostase, ou seja, um desequilíbrio. O que o nosso organismo vai tentar fazer? Ele vai tentar compensar esse desequilíbrio para voltar para a normalidade. Quando eu tenho sucesso nessa compensação, eu mantenho minha saúde. Já quando eu tenho uma falha nessa compensação, eu tenho um processo de adoecimento ou de enfermidade. Mas quais seriam esses mecanismos de compensação que a homeostase utiliza para garantir minha saúde? São basicamente dois: feedback ou retroalimentação negativa e feedback ou retroalimentação positiva. Uma dica para vocês: a maioria dos sistemas de controle do nosso organismo utilizam feedback negativo como um mecanismo de compensação. E o que seria o feedback negativo? Então, feedback negativo nada mais é que um mecanismo de controle que tenta sempre trazer o fator inicial, ou seja, o fator que está em desequilíbrio, para o seu valor de normalidade. Ficou confuso? Calma, que a gente vai entender agora como isso funciona em detalhes. Eu tenho um estímulo inicial, que é um fator que está alterado. Vamos trabalhar com exemplos que fica mais claro. Um excesso de CO2. Esse excesso de CO2, ou um estímulo inicial, no exemplo o CO2, ele vai estar aumentado, o centro respiratório vai perceber que existe um aumento do CO2 e vai trabalhar para que ele volte para o valor de normalidade. Nesse caso, a resposta do organismo vai ser aumentar a frequência respiratória para mim exalar e eliminar o CO2. Beleza, compreendi. E o feedback positivo, como que ele funciona? O feedback positivo, ele tem uma característica que muitas vezes ele é letal e deletério para o nosso organismo, porque ele realmente é um ciclo vicioso. Mas de vez em quando, ele pode ser útil. Por exemplo, no caso da coagulação e no trabalho de parto. Não entendi ainda. Calma, com esse exemplo vai ficar mais tranquilo. Um estímulo inicial, que é uma desordem no meu organismo, vai provocar uma resposta do meu organismo. E essa resposta vai ser o quê? Mais estímulo inicial. Ou seja, o feedback positivo, ele aumenta muito mais a desordem causada pelo estímulo inicial, gerando um ciclo vicioso. E esse ciclo só vai ser interrompido quando eu tiver um fator externo que pare esse ciclo de retroalimentação. O exemplo que o livro traz é o trabalho de parto. E por que ele é um feedback positivo? Observe essa imagem. Esse bebê provavelmente já tem umas 40 semanas e ele está em iminência de nascer. A cabeça do nenê vai estirar a cérvice. Quando acontece o estiramento desse músculo da cérvice, acontece a estimulação para a liberação de ocitocina. A liberação de ocitocina, por sua vez, provoca a contração uterina. E quando ocorre a contração uterina, eu empurro ainda mais o bebê contra a cérvice, provocando mais estiramento e gerando mais estímulo para a liberação de ocitocina, gerando esse ciclo vicioso. E esse ciclo só vai ser interrompido com o nascimento do bebê. Como bibliografia utilizada para a gravação desse vídeo, foi utilizado o livro de Fisiologia Médica Guyton e Hall. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.